aproveitem a análise dessa redação. Vocês têm na plataforma, vão lá na plataforma anibalderedação.com.br, eita que meu filho acabou de subir aqui, vocês têm lá 10 análises, a gente tem 10 análises, 10 redações no formato FUVEST e FUNESP do meu curso, gratuitamente para vocês assistirem. Então vão lá na plataforma, procurem lá Aníbal Analisa, e vocês vão ter acesso a mais análises ainda, tudo de graça. Aproveitem essa, que essa redação tá linda. Beijo. Vamos analisar uma dissertação no formato da FUVEST de um aluno meu deste ano do curso que pediu para não ser identificado. Ele foi identificado no nosso Tira Dúvidas. Outros alunos do curso já sabem quem é e tal. Pediu para não ser identificado aqui nas redes sociais, tá? No nosso curso, em muitos momentos do ano, nas aulas de FUVEST e FUNESP, a gente discute sentimentos que viram propostas de redação. O amor, a gente já discutiu esse ano, o ciúme, que é o texto que a gente vai ver hoje, o perdão, que foi tema da FUVEST, o ciúme, já falei de ciúme, né? A solidão, né? Se é possível ser feliz sozinho, o medo, a sombra do medo, a nossa dissertação sobre a sombra do medo, empatia e altruísmo, os efeitos da raiva, todos esses temas ou sentimentos, esses temas mais subjetivos, eles viram propostas de redação porque são os temas das bancas FUVEST e FUNESP. Vamos ver então a dissertação sobre o ciúme. Antes de a gente ler, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: será que ele usou repertório no desenvolvimento? Será que houve uma ausência? Isso penaliza, é uma das perguntas que vocês fazem. Uma outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, tá? Eu não sei quem ensinou a vocês uma modinha de retomar uma informação, um repertório que você explicita na introdução, na conclusão. De você reiterar, chega lá na conclusão, você recupera aquilo que você lançou na introdução. Pode fazer isso pode ficar muito bonito, mas vocês estão forçando. Se você quer reiterar na conclusão algo que você explicitou ao longo do texto, na introdução ao desenvolvimento, tem que ser de forma orgânica. Vocês estão fazendo de forma protocolar, para constar, tá virando modinha. Quando uma estrutura vira modinha, a corretora já fica esperta para penalizar você. Não façam por fazer. Se você quer reiterar, quer fazer esse arremate, quer recuperar o que você disse lá em cima no fim, para passar a sensação de desfecho, para passar a sensação de que o texto está redondo, que terminou, faça essa reiteração se ela for agregar algo à discussão. Não por fazer, porque vai ficar bonitinho, porque fica infantil, tá pueril. Então vamos ver essa dissertação sobre, tá aqui o tema, o sentimento do ciúme no relacionamento amoroso contemporâneo, tá? Tem uma canção, não vai dar pra gente, tem título, porque o título, a redação é no formato da FUVEST. Vamos ver, é de um aluno. Ciúme, a híbris destrutiva e o esfacelamento nemesiano. Nossa, meio obscuro esse título. Espero que esse título seja esclarecido no texto. Deixa eu ver se esse título é a cara do texto. Porque você... Não quero falar de título hoje, tá? É o que há de menos importante para a gente conversar, vamos deixar para falar isso no outro momento. Mas o básico, o título precisa ser a representação sucinta do seu texto. Esse título representa essa redação? É um resumo desse texto? Então vamos ver. Segundo os mitos gregos, o universo é regido por forças antagônicas. Enquanto a híbris é a imoderação desgovernada, é o delírio, é a não contenção, frequentemente associada a híbris ao orgulho e à egolatria, né? a priorização do eu, a defesa do eu, enfim, né? A egolatria do ego. Enquanto a híbris é assim, passional, a nêmesis é a justiça compensatória, cuja função é punir as transgressões cometidas pela híbris, ou seja, a nêmesis controla, a híbris contém. Então, esse jogo antagônico, ele é suavizado, porque enquanto uma estava delirando, a outra estava segurando. Beleza? Isso na mitologia grega. Eu quero ver como é que ele vai fazer a ponte para o tema ciúme nos relacionamentos contemporâneos. Como vai fazer essa transição? Essa passagem, para não ficar abrupta, porque está lá atrás da mitologia, como é que isso vai combinar com 2026? Vamos ver. Do mesmo modo, eu gostei do mesmo modo, porque é muito feio como vocês escrevem. Analogamente, tem coisa mais... Nossa, gente, faz mais isso não, nem no Enem, tá? Do mesmo modo, vamos ver essa transição então, do passado para agora. Como os impulsos intempestivos afligiam as figuras mitológicas, esses impulsos intempestivos, passionais, afligiam lá atrás a mitologia, da mesma forma, o ciúme excessivo provoca tormento aos casais nos relacionamentos amorosos contemporâneos. Causador de incertezas, de frustrações e até mesmo de infernos passionais,
Tal sentimento se manifesta de diferentes formas. Desde o sofrimento impotente, é um sofrimento impotente o ciúme, porque às vezes você sente ciúme, às vezes não sempre, né? Você sente ciúme, mas o outro não pode fazer nada. O que é que você vai fazer com isso? O outro não pode resolver, porque é uma questão sua, você é problema seu. Existe esse sentimento, essa sensação de, sei lá, de perda da exclusividade de ser amado, você sente que você não é suficiente, você acha que pode ser trocado, todas essas... Mas o outro não pode fazer nada, então você fica impotente com essa dor. Então, desde até tragédias irreparáveis, que é o feminicídio. Seus efeitos podem ser devastadores, tanto para quem sente o ciúme por ser enciumado, para o alvo do ciúme. Permeada pela insegurança afetiva, a humanidade protagoniza um cenário de caos emocional, de relações de poder e violência generalizada. Percebam o repertório lexical, a escolha das palavras dele. Não tem como esse texto ser julgado como texto dominantemente expositivo. Não tem. Caos. Olha, pela escolha das palavras. Quem escolhe caos julga. São palavras que têm juízo de valor. Infernos passionais. Não tem como a corretora dizer, está neutro, você não se expôs. Aliás, seu texto está expositivo. Vamos ver o D1, vamos ver o primeiro passo do movimento. Olha como ele começa, tá? Essa desordem emotiva, ele começa com o pronome anafórico. Essa. Tá? Essa qual? Que ele falou anterior. Tudo que retoma, tudo que recupera, tudo que faz referência ao que foi dito anteriormente, linka, concatena, articula. Então esse essa está puxando o que foi dito, então articulou. Mas posso falar uma coisa para vocês? Tiro essa. Se ele tivesse começado assim, a desordem emotiva se dá, tira essa. Haveria coesão da mesma forma. Ele faria uma coesão lexical. Por quê? Olha como ele terminou a introdução. Volta para a introdução. Ele termina a introdução assim, causa emocional. Causa emocional é desordem afetiva, emotiva. Então ele se começa com a desordem emotiva se dá. Que desordem emotiva? Está lá em cima, causa emocional. Então ele linka pelo sinônimo, e não com conectivo, nem pronome anafórico, não com conjunção. Ele faz um outro tipo de coesão, que é uma coesão até mais orgânica, que é você retomar por meio de uma expressão que já tinha sido falada anterior, um sinônimo. Eu só não gostei muito do se dá, né? Se dá é meio, né? Essa desordem emotiva se manifesta, se expressa, né? A técnica que ele vai usar aqui no começo do primeiro parágrafo do desenvolvimento é aquela técnica 1 que vocês aprenderam na aula de técnicas de desenvolvimento para temas filosóficos. Qual era a primeira técnica? Quem se lembra que era como um homem moderno se comporta em relação ao tema, ao assunto. Qual é o assunto? Ciúme. Qual é o assunto? Raiva. Qual é o assunto? Perdão. Qual é o assunto? Amor. Qual é o assunto? Tá? Quando o tema é um sentimento. Como o homem moderno se comporta? Ele vai usar essa técnica aqui na abertura do D1. Vê? Quando ser enciumado, age de maneira obsessiva e se autoproclama detentor da liberdade alheia. A perfeita personificação da híbris ególatra. Olha como ele retoma a introdução. O que é que ele está falando aqui? Isso se manifesta, isso se expressa quando o enciumado acha que o corpo do outro é dele. Quando ele tem direito sobre o corpo do outro, com a roupa que o outro, no que diz respeito à roupa que a pessoa veste, o decote, a saia curta, etc. A perfeita personificação da híbris, e ele retoma de maneira orgânica. Ainda, sob tal efeito, o estabelecimento de uma relação de dominação, na qual o sujeito, consumido pela soberania do eu, a híbris, soberania do eu, considera o outro como uma extensão da sua propriedade. Você só vai se eu permitir. Eu sou dono do seu sentimento e do seu corpo. A felicidade do parceiro só é admissível se for estritamente vinculada e dependente desse dominador. Eu queria um exemplo. Como eu estou dando tantos aqui, na escolha da roupa, na proibição de sair sozinho ou de sair sozinha, sabe, no cerceamento da liberdade, como isso acontece? Faltou um exemplo. Não faltou repertório. Já falei em outro vídeo, acho um vídeo até anterior a esse aqui no Instagram, quando alguma corretora corrige numa dissertação no formato FUVEST, né? Faltou repertório. Não, corretora. FUVEST, repertório isso é obrigatório no Enem. Faltou exemplo. Talvez esteja muito abstrata a minha análise. Preciso materializar, preciso figurativizar, para não passar essa sensação de, tá muito vago, para deixar o texto até mais palatável para o leitor. Beleza, faltou exemplo. Vamos continuar. Tal subjugação é natural. Aí eu faço a segunda técnica agora que ele vai usar, tá? A primeira foi como o homem moderno se comporta em relação ao assunto. Ele explicou como o moderno se comporta, dominando o corpo do outro, né? Subjugando. Agora eu vou perguntar a ele, mas por quê? Com tanto desenvolvimento das humanidades, com o desenvolvimento do feminismo, com as discussões nas redes sociais, com o desenvolvimento do mundo, né? com a liberdade, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a Constituição, por que as pessoas ainda se permitem a viver esse tipo de relacionamento? A viver por meio dessa obsessão em relação ao...
por que isso ainda acontece com tanto desenvolvimento? Vamos ver? É a causa. Ele vai usar agora. Por quê? Porque tal subjugação é naturalizada porque os padrões coletivamente construídos reforçam uma ordem hierárquica de poder que dita quais indivíduos têm o direito socialmente aceito de sentir ciúme. Tem um erro de argumentação e coerência, do problema de coerência externa aqui. Ele diz que a sociedade patriarcal dita quem tem o direito de sentir ciúme. Qual é o indivíduo que tem direito de sentir? Mas não é sentir, gente. Todo mundo sente. O homem, a mulher, todo mundo. A sociedade patriarcal dita quem tem o direito de expressar. Todo mundo sente ciúme, gente. Do irmão, de tudo. Mas quem tem o direito de expressar isso? Quando o homem se expressa o seu ciúme, como isso é lido? Quando a mulher se expressa, como isso é lido? Então não é sentir, é manifestar, é expressar, porque o cimento do ciúme é humano. As mulheres, para as mulheres, está com crase aqui, esse sentimento é associado a uma figura ridicularizada de histeria e de racionalidade descompensada. Generalizou. Não, nem sempre, não são todas. As mulheres, esse sentimento não raro é associado, pronto. Usa um modalizador aqui, evita essa generalização. Não raro é associado a uma figura ridicularizada. Enquanto o controle masculino é culturalmente, normalmente, também não general, é culturalmente mascarado como zelo e proteção à amada. Assim, a emotividade possessiva dos homens é legitimada. Sua hibridade destrutiva jamais é contestada, tirar esse jamais. Raramente é contestada. Mesmo que haja chantagens emocionais e a culpabilização das vítimas, mesmo se houver isso, por supostamente provocarem a conduta coercitiva deles. Eu queria um exemplo mais pra cima, sabe? Como assim? Ele justifica, não, eu fiz isso pela honra, eu fiz isso porque você usou tal roupa. Tem que ter um exemplo. E essa postura deles, ela é legitimada, ela é aceita. Tudo bem? Faltaram exemplos, mas não faltou repertório. Vamos ver o D2, vamos ver. Em meio à sujeição e a subjugação, a submissão e a manipulação desenfreada, de novo, né, gente, é um vocabulário bom, né? Deixa eu voltar aqui no D1. No final, ele fala aqui de, deixa eu ver, emotividade possessiva, né? Descompensada. Não tem como a banca julgar como texto expositivo. Tem argumento, tem opinião, tem um olhar sobre essas evidências. Vamos ver o D2. Em meio à sujeição, de novo, olha, e a manipulação desenfreadas, a força punitiva que deveria conter o cenário, a força da nêmesis. Lembra da nêmesis que continha a híbris? Isso não acontece no mundo contemporâneo. A força punitiva que deveria conter o cenário de caos se faz ausente. O completo esfacelamento da nêmesis moderna. Essa medida retaliativa que na antiguidade, a nêmesis, né? Ela retaliava, ela controlava, ela continha, ela censurava. Que na antiguidade reprimia a desordem e os excessos lá atrás. Hoje é restrita às narrativas gregas. Ficou restrita lá. Já que há uma falha social e institucional em punir os agressores que detêm um ciúme patológico. A cultura do descrédito às mulheres... Opa, agora vem um exemplo. Ele vai explicar. Porque, de novo, tá faltando exemplo nesse texto. Ele já falou agora, né? Essa contenção ela está restrita às narrativas, ao passado. No presente isso não acontece. Dá um exemplo agora, vai. A cultura do descrédito às mulheres vítimas de ameaças. Além da exigência de provas concretas... Você tem que mostrar, né? Lesão física visível. Só assim, para concessão de medidas protetivas, são exemplos de uma sociedade... Deu exemplo. Até que enfim deu exemplo. São exemplos de uma sociedade omissa e complacente com a impunidade. Omissa e complacente. Ele julga. Ele argumenta. Então, teve repertório? Não. Tem exemplo. Precisa ter para figurativizar essa tematização, para o texto ficar mais agradável para o leitor, mais claro para o leitor. Se eu ficar uma viagem. Ele ainda continua. Sem uma justiça comprometida e eficaz, o panorama de violência não é um retrato acidental, sem querer, mas um resultado inevitável do silenciamento diante dos primeiros sinais de abuso do enciumado. Desse modo, quando a negligência é invisibilizada, o colapso, de novo, olha o vocabulário, o colapso final é definitivo.
o feminicídio causado pela inconformação do término do relacionamento amoroso. Tem um problema de argumentação aqui, falha de progressão. O D1 está muito parecido com o D2. Ele não... Até porque, gente, a coletânea era composta de 4 textos. Um deles falava de feminicídio e os outros 3 eram do sujeito enciumado, o homem, da criatura que sente ciúmes. Da sensação de impotência, da questão da vaidade narcísica, de quando o sujeito tem ciúme. Isso é muito mais uma vaidade dele, porque ele percebe que ele não vai ser suficiente para o outro, porque ninguém completa a gente mesmo, a gente tem que aceitar isso. Quando a gente percebe que o outro é feliz sem a gente também, isso incomoda, porque você acha que você vai suprir e você não vai, aceite que dói menos. Não era só feminicídio. Num texto, então, em um parágrafo, ela poderia fazer esse recorte para gênero e dizer que o homem, quando manifesta o ciúme, acontece isso geralmente, e quando a mulher, beleza, mas nos 2 parágrafos, não. É o ciúme, todo mundo sente. Então, o que é falha de progressão? O D1 e D2 ficaram circulares. Ela rodou, rodou, rodou e não saiu do lugar. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Já fui, né? Colapso não. Vamos para a conclusão. A sociedade que ignora os efeitos do ciúme, ela não começou com portanto, para não ficar com cara de Enem, como vocês aprendem no meu curso, ela usou o posto ao verbo entre vírgulas, o posto ao verbo entre vírgulas, ele assume a função de conclusão e não de explicação, quando o posto está antes da vírgula, ele é explicativo, e pós o verbo entre vírgulas, ele é conclusivo. Então ela faz, a sociedade que ignora os efeitos do ciúme, condena, condena lá, ela colocou lá para lá, né? O pois ou portanto, condena assim, a si mesma e a ruína. Ruína, né? Outra palavra que julga. Nesse sentido, olha como ela recupera a híbris e a nêmesis da introdução. Nesse sentido, tanto a egolatria desmedida da híbris, quanto as relações de dominação da híbris são perpetuadas pela impunidade sistêmica. De fato, entre o universo grego e a contemporaneidade há uma nítida divergência. Se na mitologia as transgressões causadas pela híbris e por seus sentimentos impulsivos eram reprimidas pela inevitável justiça nemesiana, na tragédia atual, as atrocidades provocadas pelos ciúmes frequentemente passam despercebidas ou até omitidas. E assim, a hibridade destrutiva se retroalimenta de uma nêmesis esfacelada. Isso sim é reiterar o que foi dito no começo do texto, no desenvolvimento, com propriedade, com segurança. Escreve com propriedade sintática, faz uma coesão muito orgânica também, uma coesão fluida. Tem argumentação. O problema teve uns probleminhas de coerência externa no D1 e esse problema de circularidade, de falha de progressão, porque ela repete. Agora, claro, né? Ele repete, claro, né? Isso depende muito. Se o corretor estiver cansado, né, 200 redações ele corrigiu, no malote, ainda faltam 100. E esse malote é fraco, é composto de, estou falando FUVEST e VUNESP, tá? E nem não é assim, né? Nem é tudo marcado matemático lá, com 820 a redação às vezes é uma merda e entrou 1000. Aqui não. Então, quando o seu corretor estiver cansado, se depara com um texto desse, do malote fraco, essa redação não tem erro, é nota máxima, 40 pontos na FUVEST. Mas as corretoras da gente, como você chama elas de bruxas, né? Elas sacam tudo. Sim, é um texto muito bem escrito, é um texto exemplar, estou usando inclusive aqui nas redes sociais, mas é um texto que tem uma repetição de argumentos, sim. E o diálogo que fez com a coletânea foi um diálogo restrito. Praticamente dialogou só com o texto da coletânea, que era o único que falava do feminicídio. Deixou os outros três no lixo. Isso é um problema da adequação à proposta. Até a próxima.